A quarta geração de computadores teve início em 1971, quando a Intel lançou o primeiro microprocessador, o Intel 404. O Intel 404 é uma unidade central de processamento com 4 bytes. Fabricado pela Intel em 1971, foi o primeiro microprocessador comercialmente disponível pela Intel em um chip simples, assim como o primeiro disponível comercialmente. Observação: é importante sabermos que, pelo surgimento dos processadores, até hoje a quarta geração ficou muito reconhecida. Outro ponto importante é sabermos que, na quarta geração de computadores, ficou caracterizado o uso do microprocessador. História. Continuou-se o desenvolvimento do circuito integrado e a busca de se colocar cada vez mais um maior número de componentes em um chip. A Intel começou suas pesquisas nessa área em 1969. Os resultados foram vistos quando, em novembro de 1971, buscando atender ao pedido de uma empresa japonesa que precisava de um circuito integrado especial, a Intel elaborou o 4004, ou 4004, criado por Federico Faguin, Ted Rolfe e Stalin Mazor, primeiro microprocessador comercial. Ao lado superior direito, podemos ver o físico eletricista italiano Federico Faguin, e ao lado inferior direito está o engenheiro estadunidense Stalin Mazor. Agora nós vamos falar sobre os avanços na quarta geração dos computadores. Os computadores diminuíram de tamanho com o uso desses chips e passaram a ser chamados de microcomputadores. O aumento da velocidade nos processadores possibilitou a execução de um número cada vez maior de tarefas ao mesmo tempo. Um dos principais avanços dessa época foi o surgimento da teleinformática, caracterizada pela transmissão de dados entre computadores por meio de uma rede. Como vocês podem ver, tiveram vários avanços da terceira para a quarta geração dos computadores, principalmente no tamanho. Na terceira geração dos computadores, eles ainda eram muito grandes. Já na quarta, diminuíram drasticamente seu tamanho. O grande avanço da terceira geração para a quarta geração dos computadores foi a velocidade. Os computadores da quarta geração poderiam fazer um número maior de tarefas ao mesmo tempo, já que os seus microprocessadores eram muito mais potentes do que os circuitos integrados da terceira geração. Foi na quarta geração dos computadores que surgiu a teleinformática, que permitia que os computadores trocassem informações entre si, coisa que não era possível na terceira geração dos computadores. Início à internet. De 1969 a 1972 foi criada a ARPANET, que traduzido para o português significa Agência da Internet para Projetos de Pesquisa Avançada. Foi uma rede de comutação de pacotes e a primeira rede a implementar o conjunto de protocolos TCP e IP. Continuando, que deu início à internet que conhecemos hoje. A rede entrou no ar em dezembro de 1969, inicialmente com apenas 4 pontos interligados, sediados em Stanford, na Universidade da Califórnia, na Universidade de Santa Bárbara e na Universidade de Utah, todos nos Estados Unidos. Eles eram interligados através de links de 50 kbps, criados usando linhas telefônicas dedicadas, adaptadas para o uso de transmissão de dados. Em 1971, ocorre a transmissão do primeiro e-mail, realizado pela Universidade da Califórnia para um computador na Stanford, com o texto login, mas chegou apenas com LO, ou LO. Processadores. O microprocessador Intel 404 trabalhava com 4 bytes, clock de 740 kHz e possuía cerca de 2.300 transitores, capacidade de processamento equivalente ao ENIAC. Em 1946, no começo da década de 70, ele era usado em calculadoras eletrônicas. No ano seguinte, a Intel lançou o 8008, primeiro microprocessador de 8 bytes, com barramento externo de 14 bytes, capaz de endereçar 16 kilobytes de memória e com clock de 0,8 MHz. Em 1974, saiu um novo modelo, o 8080, que ainda era de 8 bytes, conseguia executar com limitações operações de 16 bytes.
Seu clock era de 2 MHz e endereçava centenas de milhares de operações por segundo, até 64 kilobytes de memória. Seu objetivo inicial era controlar MIS. Observação: o microprocessador é uma das maiores invenções tecnológicas da humanidade. Foi utilizado no primeiro computador pessoal, IBM. Os processadores são algo que estão em tudo de que há de tecnologia e que nos ajuda a conseguir informações mais rápidas dentro de nossos equipamentos. Microcomputadores. O primeiro microcomputador lançado foi o Altair 8800, tendo consigo o microprocessador 8080 da Intel e custando no tempo, $621. Logo, em 1973, foi criado o Xerox Alto, onde foi desenvolvido por Xerox PARC, um microcomputador que utilizava uma interface gráfica de usuário, logo sendo o primeiro desktop pessoal. Em 1976, Stephen Wozniak, ex-funcionário da HP, e Steve Jobs, da Atari, uniram-se, criando assim a empresa chamada Apple, onde a mesma criou o primeiro microcomputador de sucesso chamado Apple I. O mesmo conseguia transmitir tudo que o usuário fazia no computador por um monitor gráfico, que revolucionou a era dos microcomputadores. Então, desde os tempos antigos que o primeiro microcomputador foi criado, eles tentaram sempre evoluir cada vez mais a cada criação. E hoje os computadores são o que são graças a essas pequenas criações históricas para a informática. Então, o tópico de microcomputadores se resume nisso, basicamente. Sistemas operacionais. Os primeiros sistemas operacionais foram os monousuários e monotarefa, criados para que o usuário pudesse executar uma única tarefa por vez. Mais para frente surgiram os monousuários e multitarefas, criados para que o usuário pudesse executar várias tarefas ao mesmo tempo. Por último vieram os sistemas multiusuários, que permitem que vários usuários utilizem simultaneamente os recursos do computador. O microprocessador Intel 8080 tornou-se a base para os primeiros microcomputadores pessoais na década de 70, com o uso do sistema operacional CP/M. Esse é o CP/M. O sistema operacional é a interface que faz a interação entre o hardware e software, e a pessoa que utiliza é o peopleware. Os mais conhecidos são o Windows, Linux, Mac. Há também os sistemas operacionais de celulares, como o Mac OS X, que é o do iPhone, os Androids e o Windows Phone. Por que é importante o sistema operacional? Ele nos permite interagir e dar ordens ao computador. Sem um sistema operacional, um computador é meio que inútil e não teríamos uma plataforma que carrega os programas para você ver um vídeo, estudar, jogar, enviar e-mail. O que faz o sistema operacional? Ele administra todos os recursos do computador, ou seja, o software e o hardware. E quem administra o software e o hardware é o peopleware, que são os usuários que utilizam. O sistema operacional é a estrutura que sustenta e administra todos os programas e partes do computador. Computadores atuais. Os computadores atuais estão divididos em diferentes categorias, tais como: primeira, supercomputadores, onde os computadores precisam atender às grandes corporações que precisam de um poder computacional enorme, tais como hospedam servidores para a envia e recebimento de softwares e documentos para outros computadores remotamente através da internet. Estações de trabalho ou workstations.
São os computadores de performance de high-end para os usuários que necessitam de um poder elevado de processamento, ou seja, uma alta quantia de velocidade no computador. Computadores pessoais ou de desktop, mais conhecidos como PCs. Eles são destinados aos usuários mais comuns para a realização de tarefas básicas e simples. Computadores portáteis, no caso notebooks, também são usados para tarefas básicas e simples, pois tudo isso se encaixa em um tipo específico de computador. Sendo assim, tais computadores são montados adequadamente para pequenas operações nele, não que fossem tanto a máquina. Computadores embarcados, no caso, são exemplos de smartphones, tablets e computadores de bordo de automóveis, que são monitorados por um usuário e que conseguem operar a partir de seus comandos, sendo assim os mais simples atualmente e os mais leves, entre aspas, né? Pois dentro de smartphones e tablets é possível encontrar periféricos que são semelhantes aos de um computador original, só que mais micro microcompactado, digamos assim. Bem, os computadores atuais vêm evoluindo cada vez mais para que possamos ter um acesso mais compacto e menos desfavorecível para a humanidade, sempre tornando-os menores e melhores. Desde os computadores desktop grandes em grandes empresas até pequenos celulares e tablets. Tudo isso para facilitar a vida humana.